Já estou ao vivo aqui no Instagram. Vamos esperar o Instagram entregar essa live. Oi, Débora! Débora lindeza! E vamos dar sequência nas nossas lives de sexta-feira. Amém! Como é que você tá, menina? Danúbia! Oi, Danúbia! Tudo bem, amor? Senti sua falta no nosso último encontro. Amém! Como é que você está no encontro da terapia de grupo? Você não estava lá. Aninha, tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Vão enviando aí essa live a quem você sentir no seu coração, que hoje nós vamos falar sobre maturidade. Tudo bem com vocês? Envie essa live aí para quem vocês sentirem. A irmã Joyce está aqui também, Nívia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um dia que o Senhor nos concedeu, né? Mais um dia que o Senhor nos concedeu. Glória a Deus. Nas alturas, por esse dia e por estarmos aqui. Tudo vai bem, gente? Como é que vocês estão? Como tem passado? Vamos aqui iniciar a nossa live. Vocês sabem que eu não demoro muito para começar. Irmã Joyce, a irmã é da onde? A irmã está sempre aqui conosco. Nívia, de onde você é, Nívia? Me fala aí. Vai escrevendo aí pra gente saber. Tomando aqui minha aguinha morna com vinagre. Cuiabá! Oh, glória a Deus, Cuiabá. Coisa boa. Como é que tá Cuiabá? Sunamitamente tudo bem. Isso aí, sunamitamente bem. Isso mesmo, sunamitamente bem. Ribeirão Preto, São Paulo. Meninas, envie essa live para quem você sentir, para o máximo de pessoas que você sentir no seu coração. E para que esse conteúdo, essa palavra, toque mais corações e alcance mais mulheres. Oi, Ivone, tudo bem, minha querida? Sejam bem-vindas. Aqui, vamos juntas, vai aí compartilhando essa live também, interagindo comigo, mandando aí os coraçõezinhos, porque o Instagram entende que a live, o conteúdo é bom, que o conteúdo pode ser passado para mais pessoas. Oi, Ebert, tá aqui, menino? Coisa linda, gente. Foi até bom o Ebert entrou aqui, eu lembrei, gente. Tudo bem, meu filho? Como é que você tá? Um homem entrou em contato comigo, falando assim, eu sempre assisto as suas lives, mas você sempre se direciona para as mulheres. É que é isso, né? A maioria das pessoas, dos seguidores são mulheres. Quem interage mais comigo, que fala mais comigo são mulheres. Mas esse conteúdo, gente, o que eu falo aqui, eu direciono para as mulheres. Mas isso aqui é para o ser humano, é para aquele que quer um dia entrar no céu. Então é só você, ao invés de você pegar como mulher, né, você não é mulher, você é homem, então você entenda que é para cada um, para cada pessoa. Né? Para cada pessoa, é direcionado para um ser humano, para uma alma que um dia quer entrar no céu. Se você é homem, você tem que fazer o que tem que ser feito, o que a palavra pede e determina para que você faça. O que eu estou dizendo aqui é que a maturidade, ela é de cada um, nós buscamos a maturidade. A maturidade é uma palavra bonita que hoje nós usamos, né, intelectualmente falando, mas isso quando um ser humano ele tem maturidade é porque ele tem Cristo. Quem tem Cristo não é um problema para ele, não é um problema para o outro. Quem tem Cristo não faz o outro se sentir desconfortável, humilhado, um sentimento de frustração e de tristeza. Ele não deixa o outro sentir isso. O que ele faz é ser
Cristo, o exemplo de Cristo aqui, e trata o outro como Cristo nos orientou. Então, é isso. Para você, sendo homem ou mulher, é isso que a palavra nos orienta. Né? Nós somos sal da terra. E o sal, ele precisa, de uma forma muito sutil, dar sabor às coisas. Se nós não damos sabor às coisas, nós não somos sal. Como assim está falando lá em Mateus, não é? Makátia, Silmara, tem alguém? Elis Moraes, falou que é a primeira vez aqui. Ai, seja bem-vinda, minhas lindas. Vamos começar, gente? Eu não demoro muito, o pessoal vão chegando e vocês enviam essa live, manda coração e nós vamos iniciar aqui. Bom, então para começar, maturidade é parar de esperar do outro o que só Cristo pode te dar, tá? Então eu quero falar uma coisa para vocês aqui com muito amor, mas também com verdade. E que vocês fiquem atentas a que eu vou falar. Porque eu ouço o tempo todo mulheres que vêm aqui falar comigo, que se dizem maduras, mas está o tempo todo esperando do outro alguma coisa. Se eu espero alguma coisa do outro, eu não tenho maturidade, tá? Nem todo mundo vai entender as coisas como você entende. Nem todo mundo vai enxergar com a profundidade que você já tem. De repente você já tem clareza, Deus já te esclareceu, você não está mais em trevas, você está na luz. Ora, eu sei, eu tenho conhecimento. Então, se você já recebeu esse discernimento, essa conversão, nós nos convertemos diariamente. Se você já entendeu, é você que tem que parar de cobrar, filho de Deus. Vocês estão entendendo, meus amores? Se você já entendeu, por que você cobra tanto o outro? Porque se você ainda sofre tentando explicar, tentando fazer o outro ver o que para você parece óbvio, se você ainda se frustra, se ressente, é porque você ainda não entendeu. Se você ainda quer do outro aquilo que só Cristo pode te dar, é sinal que você não amadureceu tudo que você pensa que você amadureceu. Ora, eu já mudei, eu sou uma pessoa madura, mas meu marido não. Se você ainda olha para ele com esse olhar e criando expectativa ou na sua esposa ou no seu marido, para os homens que estão aqui, você não tem essa maturidade toda que você pensa. A maturidade, na verdade, ela não exige compreensão do outro. Aquilo que eu falei no início. Acredito que eu falei. Se você tem maturidade, você deixa de ser um problema para você e para o outro. Porque a maturidade, ela se firma, ela permanece, mesmo sem reconhecimento. Ela não precisa provar nada para ninguém. Ela não precisa controlar. Ela não precisa preencher o seu vazio, o seu ego, as suas faltas. Não precisa. O que vocês precisam compreender é: cada pessoa tem um nível de consciência. Cada pessoa tem um ritmo. Caminha de uma forma e em um ritmo. Se você colocar a mão no seu coração agora, né, vamos lá. Coloque a mão no seu coração. Seu coração está batendo em um ritmo. Não é igual ao do outro. Não é. O ritmo do seu coração é um, o do outro é outro. Cada um tem o seu ritmo. Cada um ama de uma forma, serve, perdoa, doa da sua maneira. A partir da luz que ele tem, a partir da clareza que ele alcançou. Como eu falei, nós vamos nos convertendo diariamente. Diariamente, todos os dias. É isso que nós fazemos aqui. Buscamos a santidade. Tem gente que ainda está na sombra, ainda está tateando no escuro. Às vezes, assim, até percebe que tem alguma coisa errada, mas não tem clareza, não tem estrutura, ainda não tem verdade interior, não tem vida no espírito suficiente para mudar.
E aí essa pessoa repete, repete, repete e repete em um padrão comportamental de repetição do mesmo. É onde você se frustra e você quer que o outro muda, porque para você parece óbvio, mas não é assim. De novo, a maturidade não cobra. Não aponta, não acusa e não espera. Então, a pergunta de hoje não é por que ele não muda? A pergunta de hoje é: se você já entendeu, por que ainda você reage como se você não tivesse entendido? Por que ainda você espera do outro? E essa pergunta é um chamado direto à sua consciência, tá? A coerência espiritual. Porque, sabe, aquilo que nos adoece, muitas vezes, não é mais a dor. Não é a dor, é a contradição entre aquilo que nós já sabemos. Olha isso, você já tem clareza, você já sabe, mas ainda insiste em fazer o errado. Eu sei, eu tenho conhecimento, mas eu não faço. Então, se você já entendeu que é Cristo quem sustenta, que é Cristo quem preenche, que é Cristo quem transforma, por que ainda você se frustra por não receber do outro aquilo que você gostaria? Porque quem preenche, quem nos faz plenos, é o Senhor. Então, o outro nunca vai lhe dar aquilo que está faltando em você. Não podemos esperar isso do outro. Nós só alcançamos isso quando verdadeiramente nos colocamos no propósito, na missão e, na verdade, a realidade da nossa vida. Quem assistiu a live passada, eu falei muito sobre isso, sobre a nossa realidade. Então, nem todo mundo enxergou o que você enxerga. Se você já despertou, você não pode esperar que o outro reaja como você reagiria. Você já passou pela dor, você já orou, você já entregou, você já teve clareza, mas o outro ainda não tem. E talvez ele ainda nem começou. Então não é nem sobre você se achar eu sou melhor. É sobre nós estarmos em outro ponto da caminhada. Então é parar de cobrar de quem ainda não saiu da infância espiritual. Ele ainda está lá na 4ª camada. Ele ainda é uma criança espiritualmente falando. E para que haja maturidade em nós precisamos: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não foi isso que Cristo falou na cruz? Não foi isso que nosso Senhor falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mesmo ferido, mesmo injustiçado, ele teve a clareza. Eles não sabem o que fazem. Ele não esperou arrependimento do outro para perdoar. Ele amou com lucidez, serviu com consciência e obedeceu com maturidade. Saber, ter conhecimento, ter clareza e não viver o que se sabe é permanecer em infantilidade espiritual. É continuar exigindo do outro o que só Deus pode te dar. E se você já entende que o seu marido, que a sua esposa não expressa amor do jeito que você deseja, mas você continua esperando isso, com raiva, com frustração, com cobrança, com ressentimento, com murmuração, você ainda está vivendo como quem não entendeu nada. Maturidade é quando você para
para de esperar do outro aquilo que só Cristo pode derramar dentro do seu coração. Isso é maturidade, meus irmãos, meus amores, mulheres de Deus, homens de Deus que está aqui. Eu sempre trago para vocês. O nosso primeiro testemunho começa dentro do nosso lar. Quer saber se você tem maturidade? Como é que você age em momentos de tensão, de caos, de desafio? Que tipo de homem você é dentro do seu lar? Que tipo de mulher você é dentro do seu lar, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família? Porque é o que eu mais ouço quando eu trato família. Meu pai lá fora age e fala de uma forma, mas dentro de casa ele é totalmente ao contrário. A minha mãe fala de uma maneira, mas dentro de casa ele é totalmente ao contrário. Que hipocrisia, que mentira nós contamos para nós mesmos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quem não desperta no espírito, repete no comportamento. Quem não desperta no espírito, repete no comportamento. Padrões emocionais, respostas automáticas, palavras duras, frieza, manipulação, controle. Tudo vem de um lugar que não é tratado. Tudo vem de faltas, de carência. Se você sabe que Deus te chamou para ser coluna dentro da sua casa, mas ainda reage com descontrole, com afronta ou fuga emocional, você não amadureceu. Se você sabe que lá na palavra está escrito assim: vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E se você não age dessa forma, você é um imaturo, um infantil, um adolescente, um moleque. Você não se tornou ainda homem do seu lar. E aí vira um ciclo dentro do lar, de repetição. Um ataca, o outro se fecha. Um cobra, o outro se afasta. Percebe isso? E você continua jogando o mesmo jogo, ainda achando que você é bom, que você é boa. Você é verdadeiramente? Faz um exame de consciência agora. Você é tudo isso mesmo que você acha que você é? Sejamos verdadeiros. Deixa Cristo fazer morada dentro de você. E para de afrontar, de acusar e de olhar para o outro, de olhar para sua esposa, de olhar para o seu marido e achar que você é grande, que você é muito, que você faz muito, que você se doa muito e ele nada e ela nada. Você está sendo hipócrita e mentiroso. Porque você espera do outro aquilo que você não dá. Você ainda não se apropriou da verdade que você diz ter compreendido. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da nossa mente acontece pela presença, pela escuta, pela prática. Pelo ordinário, não é pelo extraordinário. É fazer diariamente, dedicando, servindo, se doando. Isso está na palavra. Há quanto tempo, há quantos mil anos? Gente, há quanto tempo isso está na palavra de Deus? E agora vem a neurociência confirmando isso. Vem a neuroplasticidade falando isso. Nosso cérebro só muda com repetição. Nós nem precisamos disso. Se olharmos para a palavra de Deus, nós que falamos de boca cheia, eu sou um cristão. Cristão é aquele que tem a atitude de Cristo. É aquele que age como Cristo. Se você não tem atitude de Cristo, você não é cristão. Você só tem vãs repetições. Então, quando você começa a fazer diferente,
Quando você começa a ser diligente, a se doar, deixar do seu olhar estar voltado somente para o seu ego, para o seu umbigo, automaticamente o corpo, a mente e as emoções começam a seguir esse novo caminho. E de novo, eu nem precisava trazer neuroplasticidade, nem neurociência, nem física quântica. O certo é, se você já entendeu, faça diferente. Você é o ponto de virada. A missão é sua. O propósito é seu. É você que entendeu. Você é a resposta que o outro ainda nem sabe que precisa. Como eu sempre falo, o amor constrange. A doação, a dedicação, o carinho, o acolhimento constrange. Quando você pensa, quando você para e pensa que o nosso Senhor levou uma cruz nas costas por um caminho longo, foi crucificado numa morte dolorosa, e você fecha os seus olhos e imagina ele na cruz, com tudo que ele viveu, pelo amor das nossas almas. O que você sente quando você pensa isso? Então é isso que nós precisamos. Sermos isso dentro do nosso lar e da nossa casa. Constranger pelo nosso servir, pela nossa dedicação, pela nossa entrega. Você é o ponto de virada. Porque quando você entende de verdade, você muda primeiro. Se você verdadeiramente entendeu e diz quem você é, você já começou a mudar. Você precisa mudar. Você precisa dar testemunho disso. Quando você entende de verdade, você ama primeiro. Quando você entende de verdade, você se cala primeiro. Quando você entende de verdade, você perdoa primeiro, porque você permanece firme, sem precisar que o outro mude para isso. Maturidade é isso. Maturidade é parar de cobrar e começar a ser exemplo. Você não tem que convencer. Você tem que viver. É o exemplo. É o que você faz, são suas atitudes. Quem convence é o Espírito Santo. Quem faz a conversão no coração do outro é o Espírito Santo. Através da sua entrega, e é através da sua entrega que você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu faço o que é preciso. O que compete a mim eu estou fazendo, sem cobrança. Assim Deus entende que você está aberto para que o Espírito Santo tenha livre curso e morada dentro da sua vida, do seu lar, da sua família, do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamada para ser luz. Sal da terra e luz do mundo. Não juíza, não juiz, não fiscal. E o sal, meus amores, age silenciosamente. Mas ele transforma tudo o que toca. Você não enxerga o sal, mas você sente o sabor. O seu silêncio fala muito mais do que 1000 argumentos. O homem maduro, a mulher madura, ela não diz: por que ela não faz como eu faço? Por que ele não me ama como eu amo? Nada disso. Sabe como é que um homem e uma mulher madura faz? Eu amo porque Cristo me amou primeiro. Eu estou repleta do amor de Deus. É só esse amor que vai te preencher. E você só vai deixar de ter essas sensações, esses sentimentos, essas neuroses que você tem, quando você verdadeiramente deixar de ser escravo das suas emoções. Como é que nós deixamos de ser escravo das nossas emoções? Tendo controle sobre elas e fazendo aquilo que verdadeiramente nós precisamos fazer. Enquanto você se frustrar, esperar do outro, você nunca vai ser pleno. Porque você está esperando do outro aquilo que só Cristo pode te dar. E quando você para de esperar do outro, é como se você dissesse: Senhor,
eu sei que só o Senhor faz morada dentro do meu coração. E eu estou aberta na sua vontade para que o Senhor faça de mim um instrumento nas suas mãos. Porque ele sabe, porque ela sabe, que Cristo não está esperando que ele seja o conserto do marido ou ela, que ela vai consertar o marido, nada disso. Ele só espera que nós permaneçamos nele, porque dele, para ele, são todas as coisas. Então a maturidade, meus queridos, minhas queridas, é presença. A maturidade é presença. Então essa conversa, é isso que eu sempre ouço por mensagens de áudios ou mesmo por escrita, que me mandam no direct. Ah, parece que eu já alcancei, que eu sou mais evoluída que ele. Eu faço tudo. E eu sempre digo, não se trata de ser superior. Se trata de estar desperta. Se você já tem isso, se você já alcançou, você não vai fazer cobranças. Porque você não é melhor. Você só está mais consciente. E com a consciência vem a responsabilidade. Porque só me é cobrado aquilo que eu já tenho clareza e conhecimento. Se eu não tenho, não tenho como eu dar aquilo que eu ainda não tenho conhecimento. Então, se você tem, é você que tem que dar. O homem maduro, a mulher madura, ela serve com firmeza, com sabedoria. Ele fala com sabedoria. Suas palavras são de sabedoria. Quando vai conversar, dialogar, é com misericórdia. Sabe falar, sabe dialogar, sabe expressar o que sente. Ele ama, ela ama, se doa sem exigência. Não afaga o erro do outro, mas também não fica competindo com o caos, porque é o que acontece hoje. Os casais ficam competindo para ver quem ganha a guerra de palavras que não edificam, que não constroem. Percebe? É como se fosse um cabo de guerra. E os filhos ficam no meio dessa loucura, desse lar disfuncional e caótico. Como serão esses filhos no futuro? Eu sempre falo, você homem que está aqui, como você gostaria que a sua filha fosse tratada no futuro? Como você quer que a sua filha seja tratada? Como é que você quer que a sua filha tenha experiências de um lar, de um homem dentro da casa, de um marido e de um pai? Porque se você não é exemplo, ela vai procurar aquilo que ela viu, que ela vivenciou e experienciou dentro do lar. Ela vai aceitar qualquer coisa. A responsabilidade dos pais é muito grande. Do pai e da mãe. Porque nossos filhos serão construídos com a base e o exemplo que nós damos. Então, se você não se coloca onde Deus te chamou para ser, coluna do seu lar, a segurança do seu lar, homens. Que exemplo você está dando? É como se você estivesse dizendo para ela, é isso que é casamento. É isso que um homem faz. E de novo, de repente você está achando que você é muito bom e que você faz tudo certo. Cuidado. Cuidado com a mentira que você conta para você mesmo. Cuidado, minha irmã. Cuidado, meu irmão. Com a mentira que você acredita. Dê um passo para trás. E começa a olhar as coisas de uma forma mais
horizontal e não vertical. Então, aquela hora que ele responde frio, seco, ignorante, que ela te responde de uma forma desagradável, deselegante, você já sabe de onde vem. Já falei sobre isso muitas vezes aqui. Você sabe que isso é dor, é ausência, é feridas não tratadas, é rejeição. Aí você vai lá e revida, e ataca e confronta. E se você já entendeu, você não tem que se rebaixar. Você fala do outro, mas você se rebaixa e se comporta igual. Que mudança que tem aí? Qual é a mudança? Quem você é diferente? Como que você ainda fala, eu sou diferente? Será? Quando você tem maturidade espiritual, você não se rebaixa, você se levanta. Espiritualmente, para edificar as coisas dentro do seu lar. Porque quem já despertou age totalmente diferente. Quem já está desperto e maduro age totalmente diferente. E o que Deus espera de nós é não que nós vamos vencer essa guerra aqui dentro de casa, essas discussões. Ele não espera que você tenha a última palavra e nem que você vença um embate com a sua esposa e com seu marido. Ele está esperando que você se mantenha no espírito e não na carne. Porque isso que você está fazendo é você dando lugar para a sua carne, para as suas vontades e os seus sentimentos, para aquilo que é aflorado na sua vida. E não é isso que Deus espera de você. Ele espera que você seja templo e morada do Espírito Santo de Deus, porque esse corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nós nunca estamos sozinhos. Você não está sozinha, você não está sozinho. Nós somos plantados, nós fomos plantados em terra firme. Mas nós precisamos dar testemunho disso. Temos que ser coluna mesmo que ninguém aplaude. Mesmo sem ter retorno, sem criar expectativas. Não podemos recuar, não podemos negociar a nossa missão, não podemos deixar a nossa cruz, abandonar a nossa cruz. Não podemos trocar o silêncio de sabedoria, cheio de sabedoria no momento que é devido, por argumentos vazios de glória. Sabe, para preencher o nosso vazio, eu ganhei a discussão. Eu falei tudo o que ela precisava ouvir. Eu falei tudo o que eu tinha vontade para ele. Isso não eleva, isso não constrói. Então, para concluir essa live, hoje você vai parar e ficar em comunhão, meditar, para que o Espírito Santo toque em você. E se alguma coisa que você ouviu aqui tocou em você, medita. É hora de parar de reagir e começar a ser. É hora de deixar de cobrar e começar a viver o que você já entendeu. Porque enquanto você estiver cobrando, enquanto você ainda estiver apontando, frustrada, frustrado, querendo retorno, você ainda não entendeu nada. Você ainda não entendeu nada do que é ser um cristão. A nossa busca aqui é a salvação das nossas almas. Deixa de ser apegada às coisas materiais, aos seus sentimentos, às suas sensações, e começa a se apegar àquilo que é de Cristo e aquilo que é do alto, aquilo que nos eleva e que nos vai levar aos céus. Não é desse mundo, não é sentimento e sensações do nosso ego e da nossa carne. É renúncia, é dedicação, é servir, mesmo sendo desconfortável.
mesmo doendo, é ser exemplo de Cristo. É ter a atitude de Cristo. Você não precisa de validação. Você não precisa que o outro enxergue, veja e te aplaude. Não. Você não entendeu nada se você ainda estiver aí. Aqui é renúncia, sacrifício, entrega, em prol de um dia entrar no céu e de ajudar aquele que está do seu lado a entender o que você diz que já entendeu, para que a gente entre juntos. Você não precisa que ninguém reconheça a sua mudança. Você só precisa de uma coisa. Nós só precisamos de uma coisa. Permanecer firme no que Cristo já revelou aos nossos corações. Na verdade e na clareza que Ele já nos deu. Porque quem está em Cristo não cai no mesmo erro. Não repete os padrões e os ciclos. Quem está em Cristo, ele está transformado. Então, para terminar essa live, eu quero que você medite. Quem é você dentro do seu lar? Verdadeiramente você é o que você diz? Você tem essa maturidade espiritual? Ou você só se vale disso para apontar, para fazer cobranças? Deus abençoe seu dia. Beijo no seu coração. Compartilhe essa live. Essa live vai ficar salva. Eu quero que você vá lá, faça o seu comentário e salva para quando você precisar. Ouvir de novo. E envie para quem você sentir no seu coração, para que a palavra alcance mais lares, porque esse é o papel do adversário, destruir famílias, colocar casais em guerra e deixá-los afastados. E não é isso que nós precisamos. O que nós precisamos é ter essa unidade em Cristo, é estarmos assim. Porque se o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus não está no seu casamento, sempre existe 3. Se não é o Espírito Santo de Deus, é outra coisa. Então, Deus abençoe. Beijo.